Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre duas histórias que estão gerando bastante discussão no paddock da Fórmula 1. A primeira envolve Max Verstappen e uma declaração interessante feita por um dos comissários da FIA. A segunda trata das críticas aos regulamentos de 2026 e da resposta da FIA às acusações de que não teria previsto alguns dos problemas enfrentados pelas equipes e pilotos nesta temporada. Mas antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade da Fórmula 1. Seu apoio faz toda a diferença e ajuda o canal a continuar trazendo análises e notícias atualizadas do mundo do automobilismo. Vamos começar por Max Verstappen. Não é segredo para ninguém que o tetracampeão mundial é um dos pilotos mais inteligentes do grid quando o assunto é interpretar regulamentos. Ao longo dos anos, Verstappen construiu uma reputação de sempre explorar ao máximo aquilo que as regras permitem, muitas vezes chegando muito perto dos limites sem necessariamente ultrapassá-los. Essa característica foi destacada recentemente por um dos integrantes do painel de comissários da FIA. Segundo ele, Verstappen frequentemente cria situações extremamente difíceis de serem avaliadas pelos responsáveis por julgar incidentes de corrida. A explicação é simples. Enquanto muitos pilotos acabam cometendo infrações relativamente claras, Verstappen costuma posicionar seu carro de maneira tão precisa que suas manobras frequentemente ficam em uma zona cinzenta do regulamento. Isso exige uma análise muito mais detalhada dos comissários antes de qualquer decisão. De acordo com o dirigente, o holandês desafia constantemente a interpretação das regras, porque entende perfeitamente o que pode ou não fazer em cada situação. Como resultado, diversos incidentes envolvendo Verstappen acabam gerando debates mais longos do que o normal. O mais interessante é que essa habilidade não está relacionada apenas à velocidade. Trata-se também de inteligência estratégica. Durante disputas roda a roda, Verstappen demonstra uma compreensão impressionante sobre posicionamento na pista, ângulos de ataque e defesa, além das regras que determinam quem tem direito ao espaço em determinadas curvas. E existe um motivo para isso ser tão importante em 2026. Nesta temporada, a FIA implementou novas diretrizes para auxiliar a avaliação de ultrapassagens e disputas por posição. O objetivo era tornar as decisões mais consistentes e reduzir interpretações diferentes para incidentes semelhantes. No entanto, essas mudanças também exigiram adaptação dos pilotos. Segundo a avaliação feita pelo comissário, quem deseja enfrentar Verstappen em igualdade de condições precisa compreender profundamente essas novas diretrizes. Caso contrário, corre o risco de se colocar em situações desfavoráveis durante os duelos diretos. Em outras palavras, não basta ser rápido, é preciso entender exatamente como as regras funcionam, porque Verstappen certamente entende. Agora vamos para o segundo assunto do vídeo. As regras técnicas introduzidas em 2026 continuam gerando controvérsia dentro da Fórmula 1. Desde os primeiros testes da pré-temporada, pilotos e equipes levantaram preocupações sobre o comportamento das novas unidades de potência. Um dos principais pontos de crítica envolve a dependência do sistema elétrico, especialmente em circuitos onde a recuperação de energia é mais limitada. Em determinadas pistas, os pilotos relataram quedas significativas de desempenho quando a energia disponível na bateria diminui ao longo da volta. Isso acabou criando situações que muitos consideram pouco ideais para uma categoria que representa o mais alto nível do automobilismo mundial. Diante dessas críticas, surgiu uma pergunta inevitável. A FIA não havia previsto esses problemas antes da entrada em vigor do novo regulamento? Segundo a entidade, a resposta é sim. Representantes da federação afirmam que muitas das dificuldades observadas em 2026 já eram conhecidas durante o processo de elaboração das regras. Inclusive, houve tentativas de realizar ajustes antes da estreia do novo regulamento. O problema, segundo a FIA, estava no próprio sistema de governança utilizado para aprovar mudanças. Ao contrário do que muita gente imagina, a federação não pode simplesmente alterar aspectos fundamentais do regulamento sem o apoio das partes envolvidas. Para mudanças mais importantes, existe um processo de votação que envolve fabricantes de motores, Formula One Management e a própria FIA. E foi justamente nesse ponto que surgiram os obstáculos.
Durante os anos que antecederam a chegada das regras de 2026, diferentes propostas de ajustes foram discutidas. No entanto, nem todas conseguiram apoio suficiente para serem implementadas. A justificativa apresentada pela FIA é que esse modelo foi criado para garantir igualdade entre fabricantes já estabelecidos e novos participantes que estavam entrando no esporte. Imagine, por exemplo, uma montadora desenvolvendo um projeto completamente novo para ingressar na Fórmula 1. Se as regras fossem alteradas de maneira significativa durante esse processo, parte do investimento realizado poderia ser comprometida. Por esse motivo, foram estabelecidos mecanismos que limitam alterações unilaterais e exigem consenso entre os fabricantes. Na prática, isso significa que mesmo quando a FIA identifica possíveis problemas, ela nem sempre possui autoridade para implementar mudanças imediatamente. Segundo os responsáveis pelo regulamento, várias propostas de modificação foram discutidas ao longo dos últimos anos. Porém, como não houve apoio suficiente entre os fabricantes, essas alterações acabaram não avançando. Agora que os carros já estão competindo, a situação mudou. Com dados reais de corridas, telemetria e feedback dos pilotos, existe uma base muito mais sólida para justificar eventuais ajustes futuros. Por isso, a expectativa é que algumas mudanças sejam introduzidas gradualmente nos próximos anos para minimizar as limitações identificadas nesta primeira fase do regulamento. A grande questão é saber se essas correções serão suficientes para resolver as preocupações levantadas por pilotos e equipes. De um lado, a FIA insiste que o conceito geral das regras continua válido e que muitos dos problemas podem ser reduzidos através de refinamentos. Do outro, diversos competidores acreditam que algumas características fundamentais do regulamento precisam ser revistas com maior profundidade. O debate certamente continuará ao longo da temporada. E enquanto a discussão sobre o futuro das regras segue acontecendo nos bastidores, pilotos como Max Verstappen continuam mostrando que conhecer cada detalhe do regulamento pode ser tão importante quanto ter o carro mais rápido da pista. Mas quero saber a sua opinião. Você concorda com as declarações do comissário sobre Verstappen? E acha que a FIA poderia ter evitado parte dos problemas das regras de 2026 antes do início da temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as novidades da Fórmula 1. Um grande abraço e até o próximo vídeo.